Meus prezados irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, está um dia lindo, estamos felizes mais uma vez para aqui transmitirmos a escola bíblica dominical desta manhã, né? Primeiramente, eu já disse hoje na live cedo, dia 8, nós vimos aí muitas pessoas dando parabéns, comemorando o dia oficial dos pastores, todos os pastores. Mas hoje, como é domingo, e eu já recebi aqui, através da rede social, alguns parabéns, hoje é domingo, é exatamente o dia em que as igrejas, junto ao seu pastor, comemoram, homenageiam, né, os pastores pelo seu dia. Como nós estamos em isolamento social, estamos tendo que transmitir nossos cultos de longe, online. Então nós queremos aqui também, virtualmente, parabenizar a todos os pastores. O nosso abraço, o meu abraço particular, meus pastores amigos da nossa igreja, pastores vizinhos de ministério lá em Castelo, todos os colegas, aqueles pastores que realmente têm compromisso com a palavra de Deus. E demais pastores que poderão estar, porventura, aí nos prestigiando nesta manhã, também quero deixar o meu abraço, que também citar 3, verso 15, do livro de Jeremias. E vos darei pastores segundo o meu coração. Uma palavra do Senhor que Jeremias citou, que apacentem, né, as ovelhas com ciência e com inteligência. Eu entendo sempre que Deus, ele não dá igreja de presente para pastor. Ele coloca um cajado na mão do pastor e dá o pastor para a igreja, para que a igreja cuide, para que a igreja ajude, para que a igreja seja confortada e liderada por um bom e humilde pastor. Que Deus te abençoe, pastores, junto à sua membresia, junto aos irmãos e nossos pastores lá de Castelo, das congregações, da sede. Parabéns a todos, que Deus os abençoe. Sabe que eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Vamos orar para nós darmos início à nossa escola bíblica desta manhã. A escola vai falar sobre atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Quero pedir a minha filha Jéssica, está aqui para nos ajudar nesta manhã, é a nossa ovelhinha, né, lá de Castelo. Ela estará fazendo a oração em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, um bom dia a todos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Glória nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Muito obrigado. Para bendizer, adorar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estar aprendendo mais de Ti, de estar falando mais de Ti, pois nós necessitamos, Senhor, constantemente da Tua presença. Seja conosco, meu Deus, nos dê uma escola abençoada, que a Tua presença possa estar aqui neste ambiente, possa estar na casa de cada um que vai assistir essa aula, que o Senhor possa nos capacitar e nos dar entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor vai transmitir para nós. Jesus. Seja conosco, nos abençoe, abençoe a cada um que vai assistir essa aula nessa manhã, Deus. Continue nos abençoando, que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, eu já quero aqui dar a paz do Senhor e bom dia às duas primeiras vidas, irmã Débora e irmã Betinha. Muito obrigado. E assim eu vou cumprimentando todos os demais. Vocês estão sendo privilegiadas de estar nos assistindo nesta manhã. Amém? Deus te abençoe. Eu vou aqui cantar um hino ou dois, e depois estaremos fazendo a leitura para poder vocês estarem estudando aí junto com a nossa irmã, Deus irmã. A nossa irmã Glauciene Pereira Nunes também chegou para nos ajudar. Deixa eu compartilhar aqui para poder outras pessoas serem alcançadas nesta manhã. Esse hino eu quero homenagear
o meu amigo, o meu irmão, pastor, nesta manhã, e depois que você possa também transmitir seus parabéns ao seu pastor, que ele possa ser abençoado. Gleuciene Pereira Nunes Freitas, nossa conterrânea, nossa prima, né, por que não dizer, lá de Castelo, que Deus te abençoe. Ei, amigo, veja bem o teu caminho, está cheio de espinhos, você pode se ferir. Ei, amigo, Jesus Cristo hoje te chama, te quer bem, também te ama, Ele quer te acudir. Nos teus olhos de viver, todo mundo pode ver que você não é feliz, que você não tem a paz. Ei, amigo, a idade jovem passa como a chuva na vidraça, atrapalha a visão. Ei, amigo, saia desse abandono, que Jesus fará um trono dentro do teu coração, em teu modo de viver. Todo mundo pode ver que você não é feliz, que você não tem a paz. Ei, amigo, Jesus Cristo te chama e também te ama. Ele quer te acudir no teu modo de viver. Todo mundo pode ver que você não é feliz, que você não tem a paz. Você procura um amigo, não encontra. Que decepção! É assim com muitos e com você. Mas existe apenas um amigo de verdade. Este amigo é Jesus. Em teu modo de viver, todo mundo pode ver que você não é feliz, que você não tem a paz. Ei, amigo. Glória a Deus. Aleluia. Receba este hino no seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Sexta-feira, a minha esposa me pediu para poder cantar esse hino aqui do Oséias. Eu acho que ela queria que eu prestasse uma homenagem a ela, né? Aí eu quero aproveitar aqui, Ana Paula, que Deus te abençoe, a paz do Senhor, irmã Marinelza. Deus abençoe a vida das irmãs nesta manhã, em nome de Jesus. Eu vou cantar aqui para oferecer, né, para minha esposa. Dia 12 foi dia dos namorados. Ela pediu, irmão, mas estava muito tarde.
eu não cantei. Falei, eu não vou cantar mais. O meu filho pregou, foi uma bênção. Você tendo a oportunidade, assista aí, está ainda no nosso Facebook, o trabalho do Dia dos Namorados. Foi um culto para a família, foi um culto espiritual. Muitos irmãos, nós tivemos mais de 600 visualizações, e muitos irmãos nos ligaram, nos falaram que foi uma bênção, foi diferenciado. Não tinha lá toda aquela melancolia, não tinha aquele negócio grudento, tinha lá Jesus, a presença do Espírito Santo, aquele negócio meloso, né, do Dia dos Namorados, mas o que foi importante foi a presença do Senhor, foi bem espiritual o nosso trabalho. E vamos louvar, e eu quero oferecer essa música às famílias e também à minha esposa, nesta manhã, em nome de Jesus. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo, mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo, e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. É assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mais que o preço anseia ver toda a luz da liberdade e a se viver. Eu te amo, mais que o nauta ama a pátria que o deixou, mas o pobre exilado ama o chão que desprezou. Eu te amo, mais que um cego possa desejar a luz. É assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mais que um cego possa desejar a luz. Eu te amo, e nada tenso esse amor que não tem fim. Eu te amo, mais que o nauta ama a pátria que deixou. É assim, minha esposa, que eu te amo, Jesus. Deus possa abençoar Aleluia. A vida da minha esposa, Amém. A vida dos meus filhos, a vida da nossa família. Nesta manhã, em nome de Jesus. Eu não vou ficar com essa dívida, com esse peso no coração de não ter cantado para ela no Dia dos Namorados. Meus irmãos, nós vamos para a revista da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. O tema é bem sugestivo, né? Não vamos dizer que é fácil porque não tem tema fácil. Tem tema fácil como você estuda a palavra de Deus, é o que nós vamos fazer aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Glauciene, né, está aqui parabenizando todos os pastores. Eu te empresto, Glauciene, a nossa rede social, e faço das suas palavras aqui as minhas palavras, parabenizando em especial ao esposo dela. Que Deus continue abençoando a vida dele e de todos os pastores. São palavras da nossa irmã Glauciene Pereira Freitas. Espero que o seu esposo possa estar ouvindo e seja alcançado por esta homenagem que a senhora está prestando a ele, em nome de Jesus. Meus irmãos, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. A lição é de número 11. Hoje é 14 de junho
de 2020. O texto áureo diz que: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. A verdade prática diz que a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós vamos ler a leitura bíblica em classe, aqui que está registrada em Efésios capítulo 4, do verso 1 até o verso 4, e também depois Colossenses capítulo 1, do verso 9 até o 12. A paz do Senhor, irmã Geuselena. Acompanhe a leitura da revista da Escola Dominical da Bíblia, para que você possa depois estar acompanhando a nossa irmã Deusimar, que estará aqui sob a assessoria da Jéssica, lecionando o estudo da palavra de Deus com você. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da votação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1, a partir do verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vossa vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração nesta manhã, que você fique aí atento à palavra e ao estudo da palavra de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta grande, por esta rica oportunidade, aonde vamos estudar a tua palavra nesta manhã. Alcance, Senhor, o coração dos teus filhos. Alcance o coração das tuas filhas, da igreja, daquelas pessoas, Senhor, que são do nosso ministério, e mesmo que não são, mas estão aí atentas dos privilegianos, nesse domingo, dia do pastor. Aleluia, ouvindo, Jesus. Atentos, e outros que chegarão para ouvirem atentos a tua palavra. Glória Continue conosco, nos guardando, nos abençoando, em nome do Pai, em nome do Filho, Santo, em nome do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a tua vida. Quero passar aqui para a missionária irmã Deusimar, para estar prosseguindo, junto com a Jéssica, com o estudo da palavra de Deus. Eu quero nesta manhã cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos alegres porque o Senhor tem nos permitido, nos dado esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, aprendendo da sua palavra. Confesso que Escola Dominical é um trabalho que eu amo muito e sempre procurei, estar fazendo parte da Escola Dominical, porque é um aprendizado para as nossas vidas. Nós vamos estudar hoje os atributos da unidade da fé, então nós vamos falar de unidade. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus, e nesta unidade nós vamos destacar 3 coisas importantes, 3 frutos do Espírito, 3 comportamentos, são atitudes comportamentais, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, que Deus nos abençoe. Nós precisamos ter uma compreensão do que a humildade, a mansidão e longanimidade. Porque às vezes a gente confunde muito. A gente pensa que a pessoa é humilde, não é humilde. A gente acha que humildade é uma determinada coisa. E não é.
A mesma coisa, mansidão. O que é mansidão? E o que é longanimidade? Então, porque essas coisas nós dependemos no nosso dia a dia para que possamos viver em Cristo, para que a igreja possa permanecer unida, para que possamos estar suportando os outros. Porque a convivência, ela não é fácil, a convivência. Conviver em grupo, conviver em sociedade. Nós vivemos uma situação complicada. Hoje, por exemplo, nessa pandemia que estamos vivendo, as pessoas falam assim, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Aí o outro sai, e o outro sai. Aí um um não suporta a necessidade do outro que precisa sair. E cria toda uma situação. Por quê? Porque a convivência não é fácil. E nós vamos falar aqui de convivência social. E mais importante ainda, a convivência como igreja de Cristo. Como que nós vamos nos comportar como frutos do Espírito dentro desse corpo que é a igreja de Cristo. Então, por isso, é muito importante. Irmãos, nós precisamos... Quando a palavra de Deus ela nos traz, igual hoje, né? Nós somos convocados a aprender sobre isso aqui, nós precisamos valorizar e mudar as nossas atitudes como cristão. Nós precisamos. Ontem, enquanto estudava, eu fiquei assim, tentando me aprender também, pensar como eu tenho agido, como tem sido o meu comportamento, em que eu preciso melhorar. Então, isso é extremamente importante. Nós vamos começar aqui, porque não podemos perder tempo, para não demorarmos também. Na introdução vai dizer, vamos concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus. Por quê? Porque Paulo estava fazendo uma oração intercessória. Uma oração intercessória pela igreja. O apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver em uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, o objetivo é a igreja viver em unidade. E para ela viver em unidade, é necessário, que todos tenham humildade, mansidão e longanimidade. Nós poderíamos falar dessas três coisas agora, mas nós vamos falar cada uma detalhado nos tópicos. O primeiro tópico falando de humildade, o segundo de mansidão e o terceiro falando de longanimidade. Então, não vamos conceituar agora. Vamos conceituar cada um dentro dos seus tópicos. Primeiro tópico. Para haver unidade, é preciso humildade. Então, nós vamos falar de humildade nesse primeiro tópico. Uma coisa vai completando a outra, vai complementando. Tá? São três coisas importantíssimas, elas se complementam, mas cada uma tem a sua característica própria, porque são virtudes comportamentais. Amém? Tô certinha, Jéssica? Tá correto? Amém. Minha assistente, mas ela dá uma aula muito bem, é porque a gente vai aos poucos, pelejando aos poucos com esse povo. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. A humildade é o contrário da soberba, a pessoa que ele é soberbo. Então vamos entender o que é humildade. Às vezes nós usamos a frase, fulano tem uma casa humilde. Isso não existe. Fulano tem uma casa simples. Às vezes nós falamos que a pessoa que não tem uma condição financeira boa, nós dizemos que fulano é humilde. Não é assim que nós colocamos a palavra humildade. A palavra humildade, a pessoa pode ser rica
extremamente rica, e ser uma pessoa humilde deve ser humilde. Por quê? Porque a humildade é uma virtude importantíssima na vida da pessoa. Nós temos que ser humildes perante o Senhor, entender que nós precisamos dele, nós não somos ninguém, não somos nada sem a presença, né, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque às vezes as pessoas nos elogiam em determinadas coisas e nós entendemos que aquilo não é obra nossa, mas é obra da atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e temos que ser humildes uns para com os outros. Quando a palavra de Deus considerai, né, cada um superior, eu tenho que considerar que a Jéssica é superior a mim, que o meu irmão é superior a mim. E isso significa humildade. Eu preciso ter humildade dentro de mim. Não querer ser melhor do que o outro. Não querer achar que as minhas coisas são melhores. Que eu faço melhor. Que eu isso. Que eu aquilo. Então, o eu, ele tem que sumir. Ele precisa desaparecer. Principalmente falando, né, da igreja como corpo de Cristo. O modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós fomos chamados para ser membros do corpo de Cristo. A igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver esta unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Para mim viver em unidade quer dizer um. Para nós sermos um em Cristo, nós precisamos apresentar essas virtudes, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, nós vamos falar sobre a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. O que são os povos pagãos? Os povos que não serviam a Deus. Outras culturas, desde a antiguidade. Então, eles consideravam que a humildade não era uma virtude. A humildade era uma fraqueza, uma falta de amor próprio. Tem muitas pessoas que confundem isso. Eu conheço pessoas que, Deus me livre se alguém falar que ela é uma pessoa humilde. Por quê? Porque entende que a humildade é uma fraqueza de caráter, é uma falta de amor próprio. Humildade é aquela pessoa que não tem nada. Então, você usa a palavra humildade. Está errado. Não é isso. Sinônimo de pobreza. Né? O sinônimo de pobreza. Vai dizer, fulano é humilde. Para dizer, fulano é pobre. Fulano é humilde. Não é assim. Porque às vezes a pessoa é pobre, mas não é humilde. E às vezes a pessoa é rica e é humilde. Então, nós temos que entender o que significa esta humildade. Porque o Cristo, o próprio Cristo, ele vai dar o exemplo de humildade para nós. E humildade não é só de aparência. Isso não condiz. Porque um dia haverá a percepção de que aquela pessoa não é humilde. Pois ele, na vida de Cristo, é que a humildade aparece como virtude. Porque até então, né, humildade significava uma fraqueza de caráter. Pois ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo.
Filipenses 2, 6, 7 vai falar exatamente isso. Ele não teve Jesus como filho de Deus, tá? O filho amado de Deus, ele como sendo Deus, ele não teve usurpação, ele não teve a grandeza de ser igual a Deus, mas ele vai se colocar como servo, na forma de servo, ou seja, ele se humilhou, ele se aniquilou a si mesmo, ele se desvalorizou a si mesmo, para se colocar em forma de servo. No Evangelho de João, você abriu Filipenses, Jéssica? Então, escrito igual aqui. Igual está na revista, não é isso? Uhum. Muito bem. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Jesus, ele não fez aquilo para se aparecer, não. Ele estava dando o exemplo de humildade. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava dando um exemplo. Tem muitas pessoas que ele quer fazer algo para aparecer que é humilde. Então, ele vai e cria, né, uma situação, filma, fotografa, faz alguma coisa para dizer, olha, eu sou bom, eu sou humilde, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não é assim. A humildade, ela é vivida no dia a dia. Nós precisamos ser humildes no nosso dia a dia. Entender que nós não somos nada. Por quê? Porque o contrário disso é arrogância. Você conhece alguém arrogante? Você já conviveu com alguém arrogante? Você tem conhecimento? Olha como que é ruim esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude arrogante. Não combina com o servo do Senhor. Acha, eu faço melhor, eu prego melhor, eu sou mais capaz do que o outro. Isso não combina com a igreja de Cristo. Mas não de uma maneira movida pela falsa aparência. É o que nós acabamos de falar. Não com falsa aparência. Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele não fez aquilo por fazer. Eu vou fazer isso aqui para as pessoas achar que eu sou bonzinho. Isso não é uma falsa aparência. Existem pessoas que ele tem uma falsa aparência de humildade. Mas quando você se aproxima, quando você convive, você percebe que não há humildade. E isso é muito sério, porque isso é necessário para a nossa vida, como virtude cristã. Mateus 23 e 28. Se prepara para ler, tá, Jéssica? Mateus capítulo 23, versículo, quero que leia o 27 e o 28. E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Então, nós precisamos valorizar o outro, nosso semelhante. Isso é humildade. Reconhecer a importância do outro na igreja. Isso é fundamental. Porque quando nós começamos a valorizar o outro, amar o outro, valorizar o trabalho do outro, dar importância, isso se torna uma unidade em Cristo. E nós vivemos numa sociedade muito competitiva. Para você conseguir um emprego, para você fazer determinada coisa, você tem que dizer, olha, eu faço melhor do que fulano. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso. Nessa competição que nós vivemos, mesmo que a gente tem que fazer o melhor, mostrar o melhor, procurar, né, agir da melhor forma possível no nosso trabalho, para que ele seja valorizado, isso não pode fazer parte da nossa essência, de achar que em tudo nós somos melhores que os outros. E isso é importantíssimo. Apesar de vivermos em uma sociedade competitiva, nós precisamos entender e valorizar o outro e viver na igreja em unidade. Eu pedi para você ler Mateus 23, 28. Mateus 23, 28? É. Pode ler? Pode. Assim vós
Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vou viver de aparência. Isso aqui Jesus falou por causa dos fariseus. Jesus tinha curado uma pessoa no sábado. Um homem que tinha mão mirrada, me parece que é esse milagre que Jesus fez. E aí, aqueles fariseus que estavam ali começaram a criticar Jesus. Por que ele está curando no sábado? Aí Jesus vai dizer para eles, por quê? Porque eles viviam de aparência. Quando Jesus critica os fariseus porque iam para as praças orar, demonstrar que estava jejuando, nós temos que ter cuidado até com o nosso espiritual, quando nós queremos achar, né, que oramos mais, que jejuamos mais, fazemos coisas para aparecer. Não que é proibido orar nas praças, quem dera se nós pudéssemos, né, todo domingo ir nas praças orar. Só que os fariseus faziam aquilo para aparecer. Eles não eram humildes, eles não tinham humildade. Infelizmente, isso é um problema muito sério nas igrejas. A falta de humildade. Pessoas que fazem coisas, né, para aparecer, para isso, para aquilo. Mas eu também não posso julgar e dizer que o meu irmão está fazendo coisa para aparecer. Porque se eu julgar, eu estou errada. Nem todo mundo que faz as coisas está fazendo para aparecer. Está fazendo porque quer fazer para o Senhor. Então, cada um deve buscar no Senhor a humildade. Tá? A humildade. Nós temos que ter muito cuidado com isso. De julgar o outro, que o outro não é humilde. A gente olha, às vezes a pessoa tá arrumado, tá direitinho. Aí você fala lá, é arrogante, não é humilde. Às vezes não é nada disso. Então, essa lição, ela vem trazer para nós a importância da humildade. E nós temos que ser humildes também para não julgar as pessoas. Não julgar pela aparência. Porque os fariseus faziam isso. Julgaram Jesus porque ele curou no sábado. Então, nós precisamos, né, ter muito cuidado com isso. Reconhecer a importância e o valor do outro. Filipenses 2:3. Não fazer por contenda ou por vanglória. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Eu já anotei aqui embaixo na revista e por isso eu já estou falando. Não fazer por contenda ou por vanglória. O que é fazer por contenda ou por vanglória? Eu faço alguma coisa na igreja para gerar contenda. Ou por vanglória. Eu faço melhor do que todo mundo. Eu vou fazer na frente de fulano, porque quando vier a fazer, já está pronto. Aí eu vou jogar na cara, eu fiz e você não fez. O Senhor não se agrada disso. Se eu fiz e ficou bem feito, glória a Deus. É porque o Senhor me capacitou para fazer. E se o outro não fez, eu não vou julgar, é porque o outro não podia. E eu vou orar, Deus, desperta as outras pessoas para fazer também. Com humildade. Porque aqui diz, olha, cada um considere os outros superior a si mesmo. Se nós vivêssemos isso, não teríamos problema. Por que está dizendo, cada um considere os outros superior a si mesmo? Eu preciso considerar os outros mais que eu. E se as pessoas viverem isso, forma-se uma unidade. Forma-se algo tão glorioso, tão maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. E é isso que o Senhor quer que nós vivamos, para a honra e glória do nome dEle. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Então, gente, humildade é o contrário de orgulho e arrogância. A pessoa que é arrogante, pessoa que é orgulhoso.
Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20. E aqui eu coloquei o 21 também. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20 e 21. Achou? Tem uma Bíblia que eu marquei. Deixa eu... 12, 20, 21. É. Porque receio que quando chegar-vos não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não queríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus que humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Paulo estava preocupado na carta 20 e 21. Uhum. Os últimos avisos aos Coríntios e saudações. 20 e 21. Paulo estava preocupado como que os irmãos estariam diante da sua ausência. Ele ausente, ele estava preocupado. Aí ele vai dizer assim, olha, o 19, cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação, porque receio que quando eu chegar, vos não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Isso tudo aqui se vence com a humildade. Porque a pessoa que é humilde, ele não faz mexerico dos outros, ele não age com orgulho, ele vive uma vida com o Senhor. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram. Paulo estava pedindo ao Senhor, Senhor, quando eu chegar lá, eu vou ver, é bem provável que eu vou ver situações, vou ver iras, pelejas, dissensões, mexericos, mas o Senhor me ajuda. Me ensina a ser humilde. Eu preciso ser humilde quando eu chegar lá. Eu preciso chorar por aqueles que não conseguiram vencer o pecado. Aí tá. Por aqueles que pecaram e não se arrependeram da imundície, prostituição, desonestidade que cometeram. Paulo estava falando, ele queria que Deus concedesse ele a capacidade de ser humilde por aqueles que não tinham conseguido se libertar pelas situações que ele iria encontrar. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. O que é egoísmo? Eu pensar só em mim. Eu querer que só eu me dê bem, só eu consigo, só eu posso, só eu sei. João 17, 21 e 23. Vai dizer, a oração pelos discípulos. Quando Jesus, ele ora pelos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Glória a Deus. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem o Espírito Santo o transforme.
Gálatas 5,16. Andai em espírito. Nós precisamos andar em espírito. Você por si só não vai conseguir ser humilde. Você por si só não vai conseguir viver essas virtudes, esse comportamento, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Mas através do Espírito Santo de Deus, quando eu busco no Senhor, quando eu deixo o Senhor agir na minha vida, eu consigo viver esta humildade que o Senhor tem para nós através do Espírito Santo de Deus. Você abriu aí? Qual? 1 Coríntios, capítulo 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Aí tá falando da unidade, né? Quando fala que nós somos um só corpo, tá? E esse 1 Coríntios 12 tem uma mensagem muito maravilhosa, nós não vamos nos aprofundar, que vai falar dessa unidade do corpo. Se o olho for atingido, todo o corpo vai sentir. Se a unha for atingida, todo o corpo vai sentir. Por quê? Porque nós formamos uma unidade em Cristo Jesus. E que Deus possa, assim, nos abençoar. Nós precisamos, olha, até o dia da nossa partida, que Jesus vir nos buscar, nós precisamos viver, procurar viver, orar ao Senhor, para que Ele nos ensine a cada dia, viver em humildade, uns para com os outros. Cada um procurando, né, ajudar uns aos outros, procurando ser humilde, não querendo ser grande, não querendo ser maior do que ninguém, vivendo essa humildade, que após, né, o Senhor Jesus, ela passa a ser virtude. Agora, o ponto 2. Para haver unidade, é preciso mansidão. Nós vamos entender o que é mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Vamos entender aqui, olha só. A mansidão produz crentes que promovam a paz e a conciliação. Então, nós temos que entender o que é mansidão. Mansidão não é a pessoa que é lerdo, não é a pessoa que fala devagar, não é a pessoa que fala baixo. Não é isso. Nós entendemos, nós temos uma ideia errônea de mansidão. Nós achamos que se a pessoa, ele fala baixinho, ou ele é devagar nas coisas que ele vai fazendo, aí nós falamos assim, fulano é tão manso. E não é isso. Mansidão é aquele que promove a paz. Mansidão é aquele que promove a conciliação. Mansidão é aquele que não gera contenda. Mansidão é aquele que não faz fofoca. Mansidão é aquele que não gera conflito. Isso é ser manso. Às vezes a pessoa olha para você e fala assim, fulano é tão bravo. Meu Deus! Será que a pessoa é brava? Às vezes a pessoa é agitada. Às vezes a pessoa fala alto. Às vezes a pessoa é rápido. Mas aquela pessoa promove a paz. Aquela pessoa promove a conciliação. Então, aquela pessoa, ela tem mansidão na sua vida. Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus por isso. Mansidão não é aparência, é vivência no dia a dia. Mansidão, número 1, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Isso aqui é importante. Principalmente, nós estamos vivendo um tempo difícil. Ternura, gentileza, cortesia e paciência.
além de promover a paz, a conciliação, não promover a guerra, a mansidão, ela é sinônimo de ternura, de gentileza, de cortesia. E paciência, isso é maravilhoso. Como é bom ser bem tratado. Como é bom a pessoa ter carinho. A pessoa, e isso nós estamos aprendendo nesta manhã. Nós estamos aprendendo. Porque às vezes a pessoa ela é muito seca. Às vezes nós somos muito secos. Mesmo não querendo produzir, né, discórdia, nós somos secos. Não tratamos o outro bem. Mas aqui está falando de ternura. Aqui está falando de gentileza. Tratar bem o outro, ser educado com o outro. Cumprimentar as pessoas. Agir com gentileza. Primeiro aos Coríntios 4, 21. Paulo vai defender a sua autoridade apostólica. Abre já, 2 Coríntios 10, 1 e 2. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala dos frutos do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Então, para viver a mansidão, você também tem que ser humilde, porque uma coisa está interligada à outra. Uma coisa depende da outra. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. O que é precipitação? É quando eu falo, quando eu ajo de forma precipitada, fora da hora. E aí traz problema. Eu quero resolver as coisas. Fulano falou, eu vou atrás. E assim sucessivamente. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo era manso e humilde de coração. Pode ler. 2 Coríntios? 2 Coríntios 10, 1 e 2. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então, Paulo, ele vai falar aqui aos Coríntios, né? Eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Então, quando ele estava presente, ele mantinha o quê? Humildade, né? Para com aqueles que estavam ali. O 2, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam se andássemos segundo a carne. Aqui é não confundir a autoridade de Paulo como líder, como apóstolo, porque ele sendo humilde e manso, ele vai querer que as pessoas o respeitem. Por quê? Porque ele era apóstolo. Não é confundir o respeito que se tem com a pessoa. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A expressão retrata o caráter de Cristo. Conforme o Senhor mesmo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 19. Grandes exemplos de mansidão. Moisés e Jesus Cristo. Abre aí, Jéssica, Números 12. Olha só, nós temos 2 exemplos na Bíblia de mansidão, que é Moisés e Jesus Cristo. Moisés, o grande profeta,
o grande legislador, o grande libertador do povo que estava cativo no Egito. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Moisés. Se ele era manso, ele era também humilde. E ele foi criado no palácio. Ele era extremamente capacitado, mas ele era manso e era humilde. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Números capítulo 12, 1 e 2. Pode ler, Jéssica. É um conhecido essa mensagem. 1 e 2? É. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disse, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, a Bíblia vai dizer por causa da mulher cuxita, e vai dizer por quê? Deus só fala com Moisés? Deus não fala conosco? Deus só vai falar com Moisés? O que vai acontecer aqui? A Bíblia vai dizer que era o varão Moisés muito manso. Moisés, ele era considerado o homem mais manso. E ele era o líder. E ele estava o quê? Com a liderança nas suas mãos. Mas Deus vai dizer, né, a palavra vai dizer que ele era manso. Glória a Deus por isso. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Mateus 12, 14, 21, Jesus se retirou de perto dos fariseus que queriam matá-lo, porque curou em um sábado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Mateus 15, 4 e 5. Assim temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Moisés e Jesus, exemplo de mansidão. O único momento que a gente vê que o Senhor reprovou na vida de Moisés foi quando ele tocou na rocha. E a Bíblia vai dizer que ele não tocou, ele bateu. E quando ele bateu, Deus não gostou e não se agradou. Foi quando ele se deixou, né, de viver a sua humildade, a sua mansidão, mas recebeu a punição. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E Jesus, em todo momento, ele manteve essa mansidão de proclamar, né, essa paz. Louvado seja o seu santo e adorado nome. É muito bom nós aprender. Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Em todas as circunstâncias difíceis, Moisés podia se levantar contra Miriam e contra Arão. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele buscou, né, em Deus que ali eles fossem abençoados, Miriam e Arão, e fossem limpos da lepra que eles sofreram. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12, 12, 14. Não revidam os maus tratos sofridos e não se apressam em emitir juízo. Romanos 12, 17 e 19. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento. A verdadeira mansidão. Não revidam os tratos sofridos. Não se apressam em emitir juízo.
Isso está falando muito para nós. Tem pessoas que ele quer revidar. Se falar de mim, eu vou atrás, eu vou tirar satisfação, eu vou buscar, eu não vou ficar no prejuízo, eu quero saber quem falou, eu quero saber quem disse, eu quero saber quem fez. Mas aqui a palavra de Deus está nos ensinando e nós vamos ser disciplinados por isso. Que eu mantenho uma disciplina em mim de dizer, não vou revidar os maus tratos. Pelo contrário, vou orar por aqueles que me aborrecem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 12, 17 e 19. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Glória a Eu Deus. recompensarei, diz o Senhor. Então aqui está falando, não torneis mal por mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ó. A ninguém torneis mal por mal. As coisas honestas. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Agir com honestidade perante todos os homens. Vivemos uma sociedade corrupta, mas eu, enquanto servo do Senhor, eu preciso buscar as coisas honestas. 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, eu tenho que ter paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Aí nessa parte aqui, dai lugar à ira, é que muita gente se confunde. O que é essa ira? Jesus fala assim, ireis, mas não pequeis. Porque faz parte da nossa natureza a ira. O que é ira, Jéssica? Uma irritação? Pode ser, porque se alguém fizer o mal com você, você não vai ficar feliz por aquilo. Isso. Vai te haver uma ira interna. Sim. Você só não precisa se vingar daquilo, porque a vingança é do Senhor. Glória A ira a Deus. vai acontecer. É inevitável. Você só não vai agir perante a ira, na força da ira. Nós temos que entender que nós somos seres humanos. Se alguém me faz um mal, eu não vou ficar feliz com aquilo. Da minha natureza, haverá o quê? Essa ira. Ira, tristeza. Ira, tristeza, né? Angústia, isso tudo. Só que a Bíblia vai dizer, ó, porque está escrito, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Então, eu aqui fala, dei lugar à ira. Ou seja, de alguma forma eu vou ter aquele sentimento. Eu vou ter aquela situação até de raiva mesmo, né? Tem gente que pega assim, quebra alguma coisa para ver se relaxa, né? Eu não faço essas coisas não, vou quebrar minhas coisas, Deus me livre. Não pode fazer isso. Sopra, né? Tem gente que pega uma sacola assim e sopra dentro. Sopra dentro. E às vezes as pessoas provocam a gente assim, em um momento difícil. Você tá assim na TPM, você tá, né, com os hormônios, né, diferenciado e aquela coisa toda. Mas aqui nós temos que entender o que a Bíblia está falando. Dei lugar à ira. Eu já vi muita gente ficar confuso nessa palavra. Por que dá lugar à ira? Porque o ser humano, ele ira mesmo. Mas eu não posso deixar a minha ira mover as minhas ações. Eu tô irada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque a Bíblia fala que do Senhor é a vingança. E outra coisa que eu vou falar nesta manhã, em nome de Jesus, você não precisa orar para Deus fazer vingança, para Deus fazer justiça por você, porque Ele é justiça. Na medida que você insiste com Deus, Senhor, se vinga por mim, faça justiça por mim, você está pecando. Não faça isso. O próprio Deus, Ele é justo.
A justiça faz parte da natureza de Deus. Se eu for injusta com alguém, Deus vai me corrigir. Independente se aquela pessoa vai pedir ou não. Se alguém for injusto comigo, o Senhor vai corrigir, independente de eu orar ou não. Então, esse dá lugar à ira. Não ore com ira. Deixa passar. Deixa passar. Não ore com raiva. Deixa passar. Você pode até chorar. Você pode estar aborrecido. Você pode estar triste. Você pode orar triste. Ora. Se você estiver triste, aí que você tem que orar mesmo. Mas enquanto você estiver no auge ali, porque você pode, em oração, falar coisas, pedir coisas que não vai ser agradável naquele momento. Não decida nada com ira. Deixa a ira passar. Aguarda um pouquinho. Porque ela passa. A dor pode até demorar, mas aquele momento de ira vai passar. Em nome de Jesus. Não cedam às provocações, nem dão espaço para ressentimento. Tem pessoas que ele não se liberta do ressentimento. Ele cisma com uma coisa e aquilo fica ali, remoendo dia a dia, e a pessoa alimenta. Não alimente ressentimento. Não alimenta ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Olha que coisa linda. Controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com a palavra de Deus. Fala, Jéssica, controle, o que é controle emocional? Eu não vou me aprofundar em teoria, mas o que eu entendo como controle emocional é o que a palavra já deixou claro. É você sentir algo, mas você se controlar a partir daquilo. Eu me irei, eu não vou dar vazão para a ira, de querer julgar, de querer se vingar com as minhas próprias mãos, ou julgar o meu próximo. É quando eu passei por uma situação difícil e não é a situação que vai me moldar. Eu vou me controlar para eu conseguir agir naquele meio. Um exemplo, pode ser que você veja um acidente, esteja próximo a um acidente ou sofra um acidente de automóvel, moto. Você não vai entrar em desespero. Você está bem, você não pode entrar em desespero. É você se controlar para conseguir raciocinar, para conseguir agir mediante a situação. Isso pode ser considerado um controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. A menina, né, ela sabe mais que eu. Podia estar aqui, mas próximos domingos, né? É a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. Romanos 8:10. Quando você não é mais Deus, através do Espírito Santo te capacita. Veja bem. É a presença do Espírito Santo que nos proporciona suavidade e domínio próprio. É essa presença que eu e você precisamos para viver o nosso dia a dia, para ser fiel ao Senhor, para viver, né, esse domínio próprio, porque o mundo jaz no maligno. As coisas estão muito complicadas. Se a gente não ter domínio próprio, a gente sai por aí quebrando um e outro, fazendo e acontecendo. A gente vai para a rede social e faz uma lenha. A gente vai, né? Bota um status que só Jesus. Mas é esse controle emocional que nós precisamos ter na nossa vida. Glória a Deus por isso. Mansidão, número 4. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão,
por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. 1 Pedro 2, 23. Ele transmite a ideia de pacificação em meio harmonioso, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Segundo aos Coríntios 2:10, se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Espírito manso e conciliador. O que é, sentimento faccioso? São as panelinhas. As panelinhas. Todo mundo fala mal de panelinha. Por quê? Irmãos, não tem problema nenhum você ter mais amizade com uma pessoa do que com outra. E na igreja vai acontecer isso também. Vai acontecer, não tem problema. Às vezes você chama uma pessoa para ir almoçar com você, não agora, né? Você se relaciona mais com uma determinada pessoa. Aquela pessoa combina mais com você, não tem problema. Mas isso não pode gerar uma facção na igreja. Vamos formar aqui, né, o nosso grupo, a nossa panela, e naquela panela ali sair de tudo. Sair dali, vai brotar contendas na igreja, vai brotar dissensões, vai brotar inúmeras coisas que vai fazer mal para a obra do Senhor. Então nós temos que viver de forma a não prejudicar a obra do Senhor, ser manso, proclamar a paz. Glória a Deus por isso. Pode ler, Jéssica. 1 Pedro 2, 23? 2, 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém. Né? É dentro daquilo que nós já estamos falando. Você não vai agir, você não vai agir com as suas próprias mãos, porque você tem mansidão na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos para o tópico 3. Para terminar, já estamos quase encerrando. O tópico 3 vai falar de longanimidade. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Nós vamos falar de perdão, que é muito importante. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios. Olha bem. Tolerante com os erros alheios. E assim, liberar o perdão aos ofensores. Coisa importante na vida do crente, na vida da pessoa, é ele saber liberar perdão. Número 1, longanimidade. Um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. 1 Pedro 3, 20, 2 Pedro, tem vários lugares aqui falando. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Então, a longanimidade, ela é um excelente, um importantíssimo fruto do Espírito. Vai falar de paciência, tolerância e constância. Ser longânimo não quer dizer que é lerdo, que é devagar. Não é isso. Não é você ser longânimo. Você tem que fazer determinada coisa, você deixar de fazer. Não é isso. Ser longânimo não é ser preguiçoso. Ser longânimo é ser paciente com os outros. É ter tolerância com aquele que é mais fraco. Com aquele que não tem a mesma capacidade sua. Com aquele que erra com você. Isso é longanimidade. É você liberar perdão. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto
que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12, 12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Longanimidade. Tem filhos que querem, né, que a mãe seja longânima com eles, né? Vai levar o lixo amanhã, mas o lixo tem que levar hoje. Como é que você vai ser longânimo numa situação dessa? Tem que lavar a louça. Ainda bem que a Jéssica, ela é uma excelente filha, glória a Deus, né? E eu já não vou mais pedir isso. Mas é comum isso, a gente confundir a longanimidade. Tem pessoas que ele é lerdo. Tem pessoas que ele não faz, ele deixa de fazer. E tem outros que são acelerados. Mas não é nesse sentido que nós estamos falando. Tem gente que ele é rápido, ele faz tudo depressa, ele pensa rápido, ele age rápido. Mas tem momento que ele vai precisar ter paciência com seu irmão, que não é igual a ele. Nós temos mania de julgar o outro. A gente quer que as pessoas sejam igual a gente. Eu quero que o outro seja igual a mim. Age igual a mim. Age na mesma velocidade que eu vou. E às vezes não é assim. Por quê? Porque eu preciso ser tolerante com o meu irmão, que errou comigo. E a Bíblia me ensina a perdoar. Me ensina a amar. Me ensina a ter paciência. Glória a Deus por isso. Você abriu aí, Jéssica? Qual você quer? Eu te falei onde? Romanos 12, 12? Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Importante, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverar em oração. Existem coisas que não é necessariamente com o outro. Eu preciso ser paciente comigo mesmo, naquilo que eu estou vivendo. Eu preciso alegrar na esperança. O que é alegrar na esperança? Quando você tem esperança, quando Deus te fez uma promessa, mesmo que ela não cumpriu ainda, mas você se alegra, porque você tem certeza que Deus é fiel para fazer cumprir. Glória a Deus por isso. E aí eu tenho que fazer o quê? Esperar. Não adianta eu brigar com Deus. Não adianta eu colocar Deus contra a parede. Não adianta eu querer que ele faça no meu tempo, porque o Senhor faz no tempo dele. Depois nós temos sede pacientes da tribulação. É fácil ser paciente na tribulação? Você está sofrendo, você está passando, né, uma situação difícil, mas você não consegue resolver. E você precisa esperar. Principalmente quando se trata de dor. Dor. Você está sentindo uma dor e aqui, olha, você tem que ser paciente. Você precisa esperar. Perseverai na oração. Não deixa de orar. Esteja sempre em oração. Aí, continuando. Comunicai com os santos as suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Eis. Alegrai-vos com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Sede unânimos entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes e não sejais sábios em vós mesmo. Glória a Deus pela palavra do Senhor Jesus. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. 1 Coríntios 3, de 1 a 7. Essa palavra, né, vai falar do amor. Não adianta, né, se eu falar a língua dos homens, a língua dos anjos,
e se eu não tiver amor? Porque o amor é que vai nos condicionar a ter paciência, a ser longânimo com os irmãos, que vai me dar condição de perdoar, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. O que é hostilidade? Pessoas que vão nos maltratar. Não é todo mundo que vai te tratar bem. Não é todo mundo que vai ter amor com você. Não é todo mundo que vai cuidar de você, que vai ser gentil com você. Atos capítulo 12, versículo 22, me parece, é Paulo, em Antioquia. Ele sofreu, bateram nele, jogaram ele para fora da cidade. Bateram. Aí os outros vieram, levantaram Paulo e Paulo prosseguiu. Já pensou? Existem muitas pessoas que falam assim, eu passo tudo por amor de Cristo. Já pensou alguém te bater? Alguém te machucar? Quantas pessoas que ferem o nosso coração? Que ferem a nossa alma? Que trata a gente de forma... Você fala, meu Deus, por que está me tratando assim? Por que está me julgando assim? E você não sabe o porquê. Suportando uns aos outros. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Isso é fácil? Não é fácil, não. Conflitos na igreja. Suportar uns aos outros em amor. Mesmo vivendo conflitos, precisamos liberar o amor, liberar o perdão. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Para viver essa unidade, que hoje não está fácil, mas que nunca foi fácil, porque em cada tempo as dores são diferentes. Há momentos que as dores são por palavras, outros momentos são por ações, e assim sucessivamente. Mas tudo machuca muito. Tudo machuca muito, fere muito, né? Pessoas que articulam, né, pelas costas. Vou armar para fulano, e assim sucessivamente. Mas nós vivemos o amor, vivemos o perdão, liberamos o perdão de Deus. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. 1 João 4:8. O principal aspecto do fruto do Espírito. Entre os frutos do Espírito, o amor é o principal. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus 7:2. Quando Jesus estava falando, estava explicando, ele vai falar que nós temos que tratar os outros como gostaríamos que nos tratasse a nós. Então, do jeito que você quer ser tratado, você vai tratar os outros. E assim sucessivamente. Quem dera se todos vivessem isso. Quem dera se todas as pessoas, todos os crentes, agissem dessa forma. Jesus nos ensinou. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua. Isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Olha que coisa importante. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Por que que tem disputa nas igrejas? Por que que as pessoas disputam? Porque não há perdão,
As pessoas provocam umas às outras. As pessoas querem ser umas maiores que as outras. E para viver esta unidade. É incrível, sabe por quê? Cada um tem uma função, porque nós somos um corpo. E o corpo, cada parte tem uma função. Então que nesta manhã nós possamos ser alimentados, porque eu também estou me alimentando da palavra de Deus, aquilo que eu preciso. Medita na palavra, versículos que lemos, versículos que precisam, né, ser lido, me leia de novo, medita na palavra, se alimenta da palavra, porque a palavra, ela é viva. Então nós vamos só revisão daquilo que foi falado. Mansidão. A palavra mansidão, ela transmite qual conceito? Isso. Tivemos um pequeno probleminha aqui. A palavra mansidão transmite qual conceito? Transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. E vamos lembrar que a mansidão, ela é o que? Promove o que? Paz e conciliação. Não promove guerra, promove paz, não promove discórdia. Humildade, que era para mim ter começado por humildade, né? A palavra humildade, onde que a humildade aparece como virtude? Na vida de Cristo, que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo. Quando você se humilha, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, no tempo certo ele vos exaltará. Quando você se humilha, quando eu me humilho, o Senhor se incumbe de nos exaltar. E quando o Senhor te exalta, você não se exalta, você permanece humilde. Deixa as pessoas ver Cristo em você, ver a sua capacidade. Tem pessoas que falam, eu faço isso, eu faço aquilo, faço aquilo outro. Não, tudo, seja humilde. Tudo é o Senhor na nossa vida. E os dois exemplos de mansidão que nós temos é Moisés e Jesus Cristo. O sentido da palavra longanimidade vai falar de paciência, tolerância e constância. Constância quer dizer não desistir. Eu e você não podemos desistir das promessas de Deus, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Fique com essas 3 coisas, 3 frutos do Espírito. Ore ao Senhor, para que o Senhor possa renovar na nossa vida, para que nós possamos viver a cada dia esses frutos do Espírito. Você não está ficando para trás em ser humilde, em ser manso, em ser longânimo. Pelo contrário, vivemos numa sociedade em que as pessoas querem, né? Uma está na frente da outra para poder conseguir, né? Muita competição. Mas na obra do Senhor não existe competição. Existe unanimidade. Não tem nada competitivo na obra do Senhor. É unanimidade. A palavra de ordem é: univos, estejam unidos para que a obra de Deus cresça. Eu quero orar neste momento e já vamos encerrar. Quero pedir, né, meu esposo que esteja aqui para poder encerrarmos. Vamos orar. Jéssica, faz essa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, nós te damos graça, contigo, Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e te agradecemos, o Senhor é santo, por esse momento, Pai. Nos ensina a cada dia ser humilde, Jesus, ser manso, ser longânimo, Deus, Pai amado, de crescimento em Ti, que a palavra possa penetrar nos corações, meu Pai, que possamos aprender a cada dia ser Jesus, manso, nós te amamos, nós te adoramos, longânimos, aleluia, porque são frutos glória teus, a Deus, Senhor.
como foi dito aqui, nós Bendito não é o teu nome. seguindo esses frutos. Aleluia, Nós glória a seguimos Deus. adiante, mantendo foco Aleluia. ao céu. Bendito Senhor, é o seja teu nome. conosco, Pai. Nos abençoe Nos mais alimenta, e mais. Senhor. Continue falando Que possamos conosco produzir nesse frutos dia, na tua Deus. presença. Continue nos abençoando. Glória Eu te a Deus peço, por já isso. te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar só com a bênção apostólica. Tem um hino, creio que da harpa, que diz assim: Por que te abates, ó minha alma? Glória a Deus. Não tenhas medo, perdendo a calma. Mantenhas firme. 193. Em Deus espera. Porque bem cedo Jesus virá. Não vamos cantar não, só para deixar um recado para você. Não te abates. Pratique, né? Esse negócio de longanimidade, humildade, mansidão. Sejamos mansos, sejamos humildes, para que Deus possa continuar nos abençoando. O comentarista foi muito feliz em trazer esse bimestre, essa palavra para os nossos corações da revista da Escola Dominical. Quero reforçar aos irmãos que, a partir de hoje, nós suspendemos as nossas atividades oficiais da nossa igreja e todas as congregações. A Santa Ceia no dia, na sede. As congregações provavelmente se adequarão também. Nós estaremos informando como nós vamos fazer, que é o último domingo do mês, ainda está um pouquinho distante. Nós estaremos informando aos irmãos. Quem sabe nós já estaremos até retornando. Em nome de Jesus. Então que Deus possa te abençoar, nos abençoar. Reforço aqui nossas homenagens, merecidas homenagens a todos os colegas pastores. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nesta manhã, nesse dia, quero agradecer a minha esposa, quero agradecer a minha filha por ter nos ajudado e agradecer você que esteve até nesse momento, você que depois estará assistindo este vídeo, que Deus possa abençoar a tua vida e o culto logo mais. Vamos conversar com algum pastor se quer transmitir a live, senão nós estaremos transmitindo aqui mesmo em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que estiveram atentos à tua palavra, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe Glória a tua vida neste dia.